Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar aqui você hoje para mais um dia refletirmos a palavra de Deus. Hoje, quarta-feira da primeira semana da Quaresma. Então, caríssimos, hoje, pela qual a liturgia, vamos juntos refletirmos a palavra de Deus, iniciando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, hoje, pela então liturgia de hoje, somos convidados primeiramente a caminharmos. Peço perdão. Somos convidados a caminhar rumo ao Senhor. Primeiramente, no tempo em que estamos, ao tempo quaresmal, um tempo de caminhada, um tempo de renovação na fé. E pelo qual somos trazidos à liturgia de hoje. Vou pegar aqui a oração aqui. Oremos. Considerai, Senhor, com a bondade o fervor do vosso povo, para que os mortificam o corpo pela abstinência, pelo fruto de suas boas obras, sejam fortalecidos no Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos, então hoje, lembrando, estamos no tempo quaresmal, neste tempo de plena caminhada rumo ao Senhor. Hoje, quarta-feira, porque é o dia que muitos fazem a abstinência de carne. Eu, pessoalmente, faço abstinência de carne e reduzo a maior parte das minhas comidas no dia. Então, hoje, pela primeira leitura da profecia de Jonas. Para contextualizar, ressaltamos que o Senhor já tinha chamado Jonas, mas Jonas não quis ir para onde o Senhor mandou. E novamente, como assim vai falar, pela segunda vez a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. Levanta-te e põe a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhes a mensagem que eu vou confiar. Então Jonas se põe a caminho. Lembro que Nínive era uma cidade muito grande, eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas percorreu então o caminho de um dia, pregava ao povo dizendo: ainda há 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram o jejum, vestiram-se de saco, desde o superior ao inferior. A pregação chegou até o próprio rei. Levantou-se do seu trono e pôs de lado o manto real, vestiu de saco e sentou-se em cima das cinzas. Em seguida fez proclamar em Nínive como decreto do reis e dos príncipes, homens e animais, bovinos e ovinos, não provarão nada, não comerão e não beberão água. Os homens rezaram a Deus com força. Cada um deve afastar-se do mau caminho e das suas práticas perversas. Deus talvez volte atrás para perdoar-nos. E assim não venhamos a perecer. Vendo Deus as suas obras de conversão, e os ninivitas se afastavam do caminho do mal, compadeceu-se e suspendeu o mal. Primeiramente, então, eu só fiz um breve resumo da primeira leitura, no qual temos vários contextos a falar. Primeiramente, Jonas, que mesmo o Senhor tendo pedido para ele ir anunciar aquele povo que estava distante dele, Jonas não gostava deles e então não queria ir pregar, não queria ir anunciar a conversão ao povo. Mas, então, ali, o Senhor novamente o chama. O Senhor não cansa
de nos perdoar, não cansa de nos chamar à missão. O Senhor não tem um amor infinito por nós. Então, ali, ao anunciar aqueles que estavam longe do Senhor, e eles acreditando no Senhor, desde o superior ao inferior, desde o rei até os escravos, né, da época, e todos acreditando no Senhor, se fizeram o próprio jejum, fizeram ali então, vestiram-se de sacos, né, como assim vai falar, e sentaram, o próprio rei sentou-se em cima das cinzas. Lembro que cinzas no tempo antigo era ali meio com um sinal de arrependimento, vamos assim usar. Então, tudo ali cabe no tempo quaresmal, no chamado do Senhor a nos voltarmos para Ele, para pedirmos perdão, para fazermos jejum, para rezarmos, para fazermos caridade, para buscar a humildade, não só da língua, mas de toda a aparência, de todo o contexto, né? Então, tudo isso é para nós este exemplo. E o Senhor tem compaixão, como vai sim ali bem falar. Após tudo isso, todas essas obras de conversão, como ele vai ali falar, não é só simplesmente algo interior, mas de tudo, obras. São não somente o interior, mas também de aparência e também da sua vivência. Porque não adianta queremos fazer o jejum se a nossa vivência é de comer uns 2 quilos de carne todo dia. Pelo amor de Deus, aí é exagero. Então, tudo isso cabe. O principal é o interior, mas é necessário que a nossa aparência, que a nossa alma, a nossa transparência ao irmãos e irmãs seja também verdadeira. E para o Salmo, o Senhor não desprezeis, ó Senhor, não desprezeis o coração arrependido. Bom, a gente já leu este, então, Salmo, mas ele já nos bendiz como a leitura e como esse tempo de quaresma, né? O Senhor não despreza o coração arrependido, aquele coração que se volta verdadeiramente para Ele. No Evangelho, então, se reúne uma grande multidão em volta de Jesus. E Jesus vai dizer: esta é uma geração má. Ela busca sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente aos homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Levantaram juntamente essa geração e a condenaram, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está. No dia do julgamento, os ninivitas levantaram-se juntamente com esta geração e o condenaram, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. Aqui está quem é maior que Jonas. Tá, o evangelho ao qual nos é trazido hoje, ele nos traz uma clareza bem clara, vamos assim dizer, perdão. Tudo ali, o povo às vezes ficava muito preso naquele passado, naqueles que já vieram, mas não olhavam para o seu presente, para o seu momento e para o seu futuro. Eles ficavam muito presos no passado. Olhavam lá para Salomão, olhavam para Jonas, mas em nada influenciava no futuro. E nós, pensando assim, os santos, olhar para o passado e ver todos os santos da história, não é para a gente ficar lá preso naquele tempo, mas para nos prepararmos para o futuro, para a salvação, para a busca de salvação. Então, tudo isso, ele cabe a pensarmos, não, quem é o maior? Quem é o Senhor de nossa vida? Quem é aquele que nos deve guiar? Quem é aquele que devemos buscar? Que é o Pai, que é Jesus Cristo.
É Deus uno e trino, é a Santíssima Trindade propriamente dito, né? Que voltando para aquele que é maior do que todos, para aquele que é o ser supremo, mas que se faz semelhante a nós, que se faz perto de nós. Tudo isso é para a nossa conversão, tudo isso é para a nossa transformação. É um caminho que devemos perseguir, de uma busca intensa, interior, mas também exterior, de busca do Senhor, de uma mudança de vida, de uma transformação em toda a nossa história. Tudo isso é para melhor vivermos a Quaresma. Tudo isso é para melhor, para como eu poderia dizer assim, para a melhor convivência dos irmãos e irmãs. Tudo para a nossa santificação. Tudo para um bem maior, que deve ser a nossa busca pela santidade. Então, peçamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor possa nos livrar de todo o mal, possa nos dar força e nos conduzir a uma verdadeira conversão. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso possa recair sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. A todos, uma abençoada quarta-feira. Para aqueles que fazem jejum, bom jejum. E rezemos por todos os irmãos e irmãs, também entrando em solidariedade com aquela irmã lá do Paraná que foi morta. Rezando também em solidariedade em Minas Gerais, ali em Juiz de Fora, né? Se eu não estou me enganado. Até o último momento que eu tinha lido, tinha confirmado 23 mortes. Então, rezando pelas almas dos falecidos, pelo conforto das famílias e por todos que necessitam. Peço que deixem o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem necessita da palavra de Deus. Deus abençoe e nos encontramos amanhã com a Santíssima Graça.